Boa noite, povo de Deus, família da fé, que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa e toda a sua família. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja online, à nossa igreja virtual. Pode entrar, fique à vontade, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus e eu tenho certeza que deste culto sai uma bênção para a sua vida. Por favor, escreva aqui nos comentários o seu nome, o seu sobrenome e qual a área da sua vida que você deseja o toque de Deus. Daqui a pouco, no final do culto, nós vamos formar uma corrente de oração e a palavra de Deus diz que aonde estivessem duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele se faria presente. E aqui nós já somos mais que dois, já somos uma dezena. Então eu tenho certeza que ele vai se fazer presente essa oração e não vai apenas nos ouvir, como ele também vai tocar em nossas vidas, tá certo? Nome, sobrenome, qual a área que você deseja oração. Abra sua Bíblia também já no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas 16, a partir do versículo 19. Desde já uma boa noite coletiva a todas as pessoas, tá certo, gente, que estão aqui entrando. Tá aqui a Deise desejando boa noite a todos. A Luciana, a doutora Luciana, boa noite, doutora, que Deus lhe abençoe. A Marta Barros, excelente noite a todos. Obrigado, Marta, que Deus lhe abençoe, tá? A Cris Silva desejando boa noite. Marta Barros, vida sentimental. A Laislene Santos desejando boa noite a todos. Rita de Castro, área financeira e espiritual. A Deise Rocha, oração pela vida financeira, pela saúde da irmã. Mais pessoas entrando. Fortunata Nogueira, boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite, dona Fortunata. Que Deus abençoe. Um grande abraço para a senhora. A Lucicleide Félix, desejo Deus na minha família. Vamos estar orando daqui a pouco. A Alessandra desejando também boa noite. Lucas capítulo 16, já encontraram, gente maravilhosa? A partir do versículo 19, boa noite, seu Paulo, que Deus abençoe, um grande abraço. Lucas 16, a partir do verso 19, posso fazer um pedido? Gente maravilhosa, preste atenção para que Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O senhor, a senhora sabe que a fé é a única arma que nós possuímos nesse mundo para vencer as forças do mal. É por isso que o mal não quer que nós venhamos renovar a nossa fé, alimentar a nossa fé. E só há uma forma de alimentar a nossa fé, que é através da palavra de Deus. A inerrante palavra de Deus que não falha. Então, não permita que absolutamente nada lhe atrapalhe. E, por favor, boa noite, José Camilo, um grande abraço, meu amigo. Uma coisa muito interessante, coloque esse culto online, tanto o culto de quinta, como o culto de domingo, como 2 dias, para nós abastecermos a nossa vida com Deus. Por exemplo, você tem um carro, você pega o carro, você roda com o carro, mas tem um ponto que você precisa parar para abastecer, porque senão daqui a pouco aquele carro não vai mais rodar. A mesma coisa o telefone celular, né? Nós usamos o telefone, usamos, e daqui a pouco a gente olha que a bateria está baixa e você fala, não, eu preciso colocar na tomada para recarregar a bateria. A mesma coisa é este culto é justamente isso. É um momento que nós paramos para recarregar a nossa bateria. Você sabe que a vida não é fácil. A vida é feita de lutas, de batalhas, ou não é verdade? E se nós não estivermos com a nossa bateria carregada, nós sucumbimos nesse mundo podre, nesse mundo sujo que nós vivemos. Lucas 16, a partir do verso 19, já encontraram, gente maravilhosa? Eu pediria que você prestasse bastante atenção, não permita que nada se distraia, até porque o culto é 30, 35 minutos no máximo. Não se distraia com nada, para que Deus ele possa falar ao nosso coração e venhamos sair daqui nessa noite mais do que abençoados, tá certo? Já visto, eu queria já de antemão pedir perdão
pela instabilidade que tivemos quinta-feira passada no culto online. Eu peço perdão, mas fugiu daquilo que nós podemos fazer, tá, gente? Teve uma instabilidade no Instagram no mundo inteiro e várias contas foram deslogadas, inclusive a minha foi uma delas, peço perdão, tá certo? Lucas 16, verso 19, o texto sagrado diz assim, preste atenção por gentileza. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro. Esse Lázaro aqui não é aquele Lázaro amigo de Jesus que foi ressuscitado por ele não, tá, gente? É outro Lázaro, outra história. Aliás, isso aqui é uma parábola e o próprio Jesus está descrevendo essa parábola. Então ele diz, versículo 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que coisa interessante, preste atenção. Jesus está falando aqui uma parábola sobre um acontecimento que um dia todos nós vamos ter que enfrentar. Um acontecimento chamado morte. Tem muitas pessoas que não gostam quando nós tocamos nesse assunto. Mas se existe uma coisa que é um fato, e que todos nós um dia vamos ter que enfrentar este fato, chama-se morte. Um dia todos nós vamos dar de cara com ela. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, não importa a classe social, não importa a cultura, os gabaritos, um dia todos nós vamos ter que enfrentar a morte. E aqui Jesus, nessa parábola, fala muitas coisas importantíssimas. Primeira coisa que Jesus fala aqui que é muito interessante, a Bíblia fala sobre um rico que vivia ostentando, vivia se alegrando em farras, ostentando a sua riqueza, mas a Bíblia não fala o nome desse rico, só fala que ele era rico. E a Bíblia fala sobre um homem pobre, um mendigo, mas a Bíblia fala o nome deste homem, Lázaro. Primeiro ponto interessante aqui nessa passagem. Lázaro, apesar da sua miséria em vida, Lázaro ele era conhecido nos céus. O nome de Lázaro estava escrito no livro da vida. Já o rico não. O rico, apesar de se vestir de púrpura finíssima, como diz o texto sagrado, ostentar grande riqueza, o rico era muito conhecido na terra, mas não era conhecido nos céus. Olha esse paralelo que Jesus começa a traçar. E aqui nós identificamos um primeiro ponto importantíssimo no tocante à nossa vida. Devemos também nós sermos conhecidos nos céus. O meu nome, Rodrigo Leite de Oliveira, o seu nome, Maria, Márcia, Fernanda, Pedro, Antônio, José, também deve ser conhecido nos céus, ou seja, escrito no livro da vida. Repito, a morte é algo que todos nós um dia vamos ter que enfrentar. E as pessoas, na maioria das vezes, esquecem desse pequeno e gigantesco detalhe, que a morte é um fato. E vivem nesse mundo como se um dia nós não fôssemos morrer. E essa é a grande questão da vida. Um dia vamos morrer. A questão é que nós não sabemos nem o dia, não sabemos a hora, não sabemos como, não sabemos aonde, não sabemos o instante que isto vai se dar. Vivemos num mundo onde as pessoas se preocupam com tudo. Se preocupam com a estética, nada de errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu também me preocupo. Eu, por exemplo, depois que a minha filha nasceu, engordei muito, preciso agora recuperar o prejuízo, tenho que
que fazer exercício, malhar para perder peso, cuidar da saúde. Nada de errado disso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não nos interprete mal. Mas o que o Espírito Santo está me usando para falar é que as pessoas estão preocupadas demais com a estética, por exemplo. As clínicas de estéticas estão cheias. Botox, tira daqui, põe ali, melhora aqui, melhora acolá. Nada de errado, não é pecado, tá, gente? Se você tem condição de fazer um procedimento estético, deseja fazer, não há pecado nenhum. Mas o que o Espírito Santo está querendo me usar para falar é que as pessoas se desequilibram para um lado e esquecem do outro. As academias estão lotadas, as pessoas querendo ter um corpo belo, um corpo melhor, melhorar a saúde. Nada de errado nisso, tá, gente? Desde que não haja extrema vaidade. Mas as pessoas esquecem do principal, que é a alma. Esse corpo que eu, que você, que nós possuímos é passageiro. Está passando. E se você prestar atenção, está passando muito rápido. Ontem a senhora era uma mocinha jovem. Ontem o senhor era um molecote jovem. E hoje o senhor já é chamado de senhor. Hoje somos chamados de tio. É ou não é verdade? Ontem eu estava novinho. Hoje eu já estou com os meus 41 anos. A idade passa. E estamos envelhecendo. A Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó um dia nós iremos voltar. Um dia iremos voltar. Nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Um corpo que está de passagem. Nós somos uma alma. A alma é diferente. A alma não morre. Não tem como matar a alma. A alma não se evapora. A nossa alma, ela é eterna. A alma é eterna. E Jesus aqui nessa parábola sobre o rico e Lázaro, ele fala exatamente sobre a eternidade da alma. O cuidado que nós devemos ter, claro, com o corpo, com a saúde, mas um cuidado extremamente maior, 1.000.000 de vezes maior, devemos ter com a nossa alma. Para onde vai a nossa alma? Será que o meu nome é conhecido nos céus? Primeiro ponto, Lázaro tinha um nome conhecido nos céus. Repito, apesar da sua miséria, mas o nome dele estava lá escrito no livro da vida. A Bíblia aqui declara o nome dele, Lázaro. Já o rico não. O rico não era conhecido nos céus, apesar da sua muita riqueza. Então diz no versículo 22, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão. Olha só, já duas coisas interessantes. A Bíblia diz que há o paraíso, o céu, chamado de seio de Abraão, e a Bíblia diz que há também um outro local chamado inferno, que Jesus diz aqui que é um lugar de tormento. O rico estava ali atormentado. Este homem estava ali atormentado. Atormentado com o quê, pastor? Daqui a pouco a Bíblia é completa, ela vai relatar. Então, isto daqui já cai, por exemplo, em desuso, em declínio, em descrédito, a linguagem de que existe um meio termo, que muitas religiões dizem que existe um purgatório. Vamos orar para que a alma de fulano saia do purgatório. Não existe purgatório. Ou é céu ou é inferno. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Então ele diz, versículo 23, no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Olha só que coisa gloriosa. Lázaro estava junto a Abraão. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a
ponta do dedo em água, e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Então aprendemos aqui que o inferno é um local de tormento através do fogo. Mas você vai entender aqui junto comigo que existe um tormento pior no inferno do que o fogo. Pastor, existe? Existe. Você vai entender aqui comigo à luz da palavra de Deus. Olha que coisa interessante, este homem estava em tormento no inferno, e o tormento era tão grande. Veja que ele não pede um copo com água, ele não diz, me traga um copo com água, que eu estou aqui atormentado em fogo, me traga uma garrafa com água. Não, o tormento era tão grande, que ele pediu que Lázaro molhasse apenas a ponta do dedo. Está fácil de compreender, gente? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para o senhor, para a senhora, a dimensão e o peso que é essa palavra. Ele estava tão atormentado, repito, ele não pediu um copo com água, uma garrafa com água, mas que Lázaro molhasse apenas a ponta do dedo e lhe refrescasse a língua. Olha que coisa interessante, esse rico, ele tinha conhecimento, este homem que foi para o inferno tinha conhecimento da palavra de Deus. Pastor, como que você sabe disso? É explícito aqui, ele grita, Pai Abraão. Se ele chamou Abraão de pai, é porque ele tinha um entendimento da palavra de Deus. Então veja que este homem era um homem que tinha um entendimento da palavra, mas que não se entregou para Deus de fato e de verdade. De repente fosse um religioso, a Bíblia não deixa explícito, não deixa claro. Mas repito, ele conhecia pai Abraão, ele tinha entendimento da palavra. Mas ele não se entregou para Deus de fato e de verdade. Olha a importância, olha o quão importante somos nós termos o cuidado de não nos tornarmos homens e mulheres, pessoas religiosas. E infelizmente o mundo está cheio de pessoas assim, que até frequentam uma igreja, mas são pessoas religiosas. Frequentam, mas não se entregaram para Deus de fato e de verdade. Veja que ele clama pelo pai Abraão pedindo misericórdia. Mas nesse ponto aqui, gente, já não há mais misericórdia. A misericórdia de Deus se dá enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós respiramos. Depois que nós morremos, a Bíblia diz lá em Hebreus que só nos resta o juízo de Deus. Então, o que nós tivermos que fazer, temos que fazer em vida. As sementes boas que temos que plantar enquanto estamos em vida. Porque depois que morre, não há mais escapatória. Depois que morre, não tem mais sementes para plantar. Repito, está escrito lá em Hebreus, depois da morte, só nos resta o juízo. Ele continua dizendo, versículo 25, mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Gente, olha que coisa profunda. Preste bastante atenção, gente, que isso é muito profundo. A maior dor aqui deste homem no inferno não era o fogo, o tormento do fogo eterno, mas o tormento da sua consciência. Veja que a todo instante ele tem consciência. Ele tem consciência de que ele estava no inferno, a consciência de que se teve a chance de se entregar para Jesus e não se entregou para Jesus de fato e de verdade. Viveu uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida sem o temor para com Deus
e para com as coisas de Deus. Eu acredito, na minha humilde opinião, que esse vai ser o pior de todos os tormentos de quem não tem a salvação. É estar no inferno, saber que teve a oportunidade, saber que podia ter se entregado, que teve a chance, porque todos nós um dia teremos essa chance. Aliás, cada dia é uma chance. Aliás, esse momento que nós estamos aqui juntos é justamente essa chance. É essa oportunidade, é o Espírito Santo usando esse monte de nada que sou eu, o menor servo, para dizer para você: se entrega. Vem para os meus braços. Seja conhecido nos céus. Nós vivemos num mundo hoje onde a vaidade está muito grande. As pessoas querem ser conhecidas a todo custo. Pessoas vivendo até coisas ridículas. Na internet a gente vê muito isso. É uma verdade. Pessoas fazendo coisas ridículas a fim de serem reconhecidas. Mas o nosso maior reconhecimento deve ser no céu. Segundo ponto interessante aqui nessa palavra. Veja que ele diz: Pai Abraão, peça que Lázaro vá até a casa dos meus pais, até a casa dos meus irmãos, pois eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá. Aqui no inferno, este homem entendeu que o único patrimônio que nós temos nessa vida chama-se família. Não é maior patrimônio não, tá, gente? O único, preste atenção nisso, que isso é muito profundo. O único patrimônio que nós temos em vida é a nossa família. Pastor, não entendi isso, você vai entender agora. Quando a gente morre, ninguém vai poder levar o carro para o céu. Ninguém vai poder levar a casa. Claro, tudo isso é maravilhoso. E oro a Deus para que Deus te abençoe e você conquiste o carro dos seus sonhos, a família dos seus sonhos. Por favor, tá, gente? Não nos interprete mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? Por favor, não nos interprete mal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É da vontade de Deus que aqui nessa vida você tenha uma vida de qualidade. Até porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que quando morrermos, não levamos carro, joias, casa, diamantes, por menor que seja. Não leva-se. Nós não conseguimos transportar para os céus. Mas a nossa família nós podemos levar para os céus. Agora você entende quando Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja que Noé conseguiu colocar toda a sua família dentro da arca e salvá-los. É ou não é verdade? A família não é o maior patrimônio que nós possuímos, mas é o único patrimônio que nós possuímos. Nós podemos levar a nossa família para os céus, através do nosso testemunho, orando por eles, clamando por eles. Por isso que você não pode desistir da sua família, lutar por cada um deles e falar de Jesus para cada um deles. Então, este homem desesperado, versículo 27, para as pessoas que entraram agora, Lucas 16, agora 27. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão se convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Este homem veio a se desesperar quando era tarde demais. Repito, o que devemos fazer em vida. Devemos fazer em vida. E a vida, a Bíblia diz que ela é um sopro. Lá em Tiago, salvo engano, me perdoe se eu... Salvo engano, eu sei que foi o apóstolo Tiago. Se eu não me engano, no capítulo 4, ele disse que a vida é como uma neblina
que vem e logo desaparece, passa rápido. Então, o que temos que fazer, devemos fazer em vida. Tanto amar os nossos, né? Às vezes a pessoa esquece dos familiares, não liga, não fala, às vezes não diz te amo, não expressa, a esposa não externa o amor que tem pelo marido, o marido não externa o amor que tem pela esposa, pelos filhos. E aí quando morre vem o desespero, e aí quer ir no túmulo levar rosas, por que não levou quando estava vivo? Repito, morreu, acabou. A pessoa não vai receber mais aquelas rosas, aquelas flores. O que tivermos de fazer, repito, devemos fazer em vida. Este homem, Jesus, está nos ensinando aqui a lição de que não existe nada mais valioso nesse mundo do que a nossa salvação. A nossa salvação não tem preço. Este homem aqui, Jesus, não é contra a riqueza não, tá, gente? Por favor, repito, não nos interprete mal. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que esse homem, de repente não, se preocupou em acumular riquezas, em acumular bens, mas se esqueceu de acumular riquezas e bens onde a traça não come, que é nos céus. Esse cuidado nós devemos ter. Repito, você tem que ser feliz aqui nesse mundo? Sim, claro. Essa é a nossa... Eu, como pastor, essa é a minha felicidade. Quando você entra em contato comigo para dizer, pastor, fui abençoada. Pastor, Deus, essa semana uma senhora me deu testemunho de que a família dela está sendo restaurada através do culto online. Ela falando, poxa, pastor, a minha casa hoje é um pedaço do céu, de paz. Pastor, conquistei isso, pastor, alcancei aquilo. Glória a Deus, eu fico feliz demais. Eu fico muito feliz, mas repito, esse não é o nosso maior tesouro. O maior tesouro não é um carro, não é uma casa, não é a transformação do filho, do marido, da esposa, a conquista da casa própria, da casa dos sonhos, do casamento, encontrar o marido maravilhoso, a esposa maravilhosa. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isto é glorioso. Mas nada disso se compara a termos o nosso nome como Lázaro, conhecido nos céus, escrito no livro da vida. Guarde isso dentro do seu coração. Jesus nos ensina aqui exatamente isso. Este homem se preocupou em ostentar, em juntar muitas riquezas. Não é pecado, tá, gente? Não é pecado juntar riquezas, conquistar. Mas ele esqueceu do mais importante, da alma. A alma não tem preço. Morrer, um dia todos nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos dar de cara com a morte. Todos. Pobres, ricos, brancos, negros, não importa. Orientais, latinos, não importa. Todos do Ocidente, do Oriente, não importa. Todos. Eu sei que esse é um assunto que muitos não gostam, mas é um fato. E a nossa alma? Para onde vai? Zele pela sua alma. Zele pela sua comunhão com Deus. Zele pela sua vida com Deus. Nós vamos orar agora e terminar o culto online agora. Mas Jesus não some depois do culto. Você fica com Ele na sua casa. Amanhã, a senhora, o senhor, nós vamos sair para a nossa labuta, para trabalhar. Você leva Jesus para o seu trabalho. Você vai para a faculdade, para a universidade, você leva Jesus para a sua faculdade, para a universidade. Ele não se aparta de você. Há um casamento, há uma aliança. Guarde isso dentro do seu coração. O rico, este homem, quando foi se arrepender, era tarde demais. Que venhamos nós aprendermos essa lição. De não ser tarde demais. A hora, pastor, a hora é agora. 8h32. Hoje, 24 de março.
de 2024. Amanhã, pastor, dia 25, amanhã primeiro que não existe. Deus ainda vai criar. Amanhã, repito, pode ser tarde demais. A hora é agora. Se entregue para Jesus agora. Viva na presença de Deus agora. Não é viver na religiosidade não, tá, gente? Por favor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é se tornar um religioso. Nada a ver uma coisa com a outra. É se tornar de Jesus. É se entregar para Cristo, de fato e de verdade. Esse é o Evangelho de Cristo. Sem peso, sem agonia. Esse é o Evangelho. É para isso que Cristo nos chamou. Isso aqui um dia vai passar. Isso aqui um dia vai ser jogado terra por cima. A alma não. Isso aqui um dia um coveiro vai cavar um buraco e vão dizer assim, pode descer o caixão. E alguém vai dizer assim, pode descer. E acabou a história. 7 palmos. E os bichos vão comer. A alma não. A alma não tem buraco que possa ser enterrado. A alma não tem bicho que consiga comer a alma. O céu ou o inferno. E somos nós que decidimos em vida. Em vida. Zelemos pela nossa salvação. Não tem preço. E o único patrimônio que nós temos nessa vida, guarde isso, é a nossa família. Não levamos casa, carro, joias, mas a nossa família. Nós podemos lutar para que eles sejam salvos. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Graças te damos, meu Deus, por esta palavra maravilhosa, meu Deus. Que mensagem poderosa, meu Deus. Dentro dessa mensagem, 3 lições. Primeiro, que não adianta termos o nosso nome reconhecidos nesse mundo, no rol da fama deste mundo, e não termos o nosso nome conhecido nos céus. Lázaro tinha o seu nome escrito no livro da vida e conhecido nos céus. Glória a Deus, Senhor. É isso que nós queremos, meu Pai. Segunda lição, meu Deus, que não adianta se arrepender depois que partirmos. O rico veio lembrar de misericórdia, de suplicar pela misericórdia, quando já estava em tormento, no inferno. E aí não tem mais jeito. O que devemos fazer em vida. Porque na vida conseguimos ditar para onde vai a nossa alma. E a terceira lição, meu Deus, não podemos esquecer de juntarmos riqueza nos céus. Aqui na terra, riqueza a traça come, nos céus não. Então, meu Deus, Espírito Santo, faz agora o que nós não podemos fazer, meu Deus. A tua palavra diz que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que o Senhor venha interceder por cada uma dessas pessoas que aqui estão, a começar por mim, meu Deus. Todos nós carecemos da tua misericórdia. Todos nós carecemos da tua compaixão, pois somos míseros pecadores. Escreve o nosso nome no livro da vida, meu Deus. Escreve o nosso nome no livro da vida. E o teu nome assim será glorificado. O Senhor, meu Pai, será exaltado. Te pedimos isto para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas enquanto, meu Deus, não partirmos, meu Deus, deste mundo, para morarmos com o Senhor na glória, vivemos nesse mundo sujo, meu Deus, podre, tenebroso. E eu te peço, meu Pai, com todo o meu coração, abençoe a vida desta pessoa que está aqui neste culto, meu Deus. Há pessoas aqui precisando de uma bênção financeira, outros precisando de uma bênção no casamento, outros precisando de uma bênção na família, na saúde, uma cura
Então toca, meu Deus, nos ossos, nos nervos, na carne, na pele, regula a pressão, regula o sangue. Meu Deus, outros precisam do milagre da libertação, enfim, meu Deus. Que essa semana seja uma bênção. Que até o que estava programado para dar errado, Pai, o Senhor venha fazer dar certo. E o teu nome será glorificado. O Senhor, meu Deus, será exaltado. Nós entregamos a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos e declaramos as tuas mais ricas bênçãos sobre a vida do teu povo. Eu te peço em especial, meu Deus, abençoe a vida dos dizimistas, dos ofertantes da igreja, restaurando vidas, das pessoas que têm nos ajudado a manter as portas desta obra, desta casa que não é minha, mas é tua, meu Deus, abertas. Sejam cada um deles tocados pelo teu poder. Repita comigo, diga: Senhor Jesus. Isso. Diga: meu Deus, a minha vida, a minha casa, a minha família, eu entrego em tuas mãos. Diga: Senhor, escreve o meu nome e o nome da minha família no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Diga: glória a Deus. Glória a Deus, amigo, amiga, eu tenho certeza que o Senhor ouviu a nossa oração. Guarde essa mensagem no seu coração. Eu queria dar um recado. Domingo que vem é o primeiro domingo de abril, não é isso, gente? Hoje é 24, isso, primeiro domingo de abril. Domingo que vem, gente maravilhosa, nós vamos ter a Santa Ceia, tá? E repito, isso aqui não é live não, tá, gente? Isso aqui é um culto. Nós estamos reunidos na presença do Senhor. Olha que coisa gloriosa. Aqui nós temos pessoas de vários estados, nos participando. A Neide aqui está dizendo: peço oração por mim e minha família, luto de um primo. Meus sentimentos, tá, Neide? Meus sentimentos pelo seu primo, que o Espírito Santo te console e console toda a sua família, tá bom, Neide? Que Deus abençoe a sua casa e lhe console e toda a sua família. Domingo que vem, Santa Ceia, prepare um cálicezinho com um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, e nós vamos estar renovando a nossa aliança com o Senhor. Gente maravilhosa, que essa semana seja uma bênção para ti, tá, gente? Que até o que estava programado para dar errado, o Senhor faça dar certo. Que seja uma semana de bênção e que você nos procure para dar testemunho. Esse é o nosso prazer, tá certo? Que Deus te abençoe. Sintam-se abraçados. Um abraço apertado no teu coração. Que você tenha um sono tranquilo, um despertar alegre. E repito, que essa semana seja uma bênção, em nome de Jesus. E só para reforçar a mensagem, você vê, o Senhor aqui pedindo oração pela família, que o Espírito Santo console, luto de um primo, tá vendo? A morte. Um dia todos nós vamos enfrentar ela, mas a questão não é a morte. A questão é nós estarmos firmes na presença de Deus. Para quando ela vier, nós podemos falar como o apóstolo Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Quando ela vier, a gente vem estar na presença do Pai, na presença de Deus. Isso é que é o mais importante, tá certo? Deus te abençoe, gente. Um abraço apertado no seu coração. Fiquem todos com Deus.